damos agora início ao comentário com assinatura a esta hora, e às quintas-feiras é com Tiago Silva. Começo este comentário com assinatura com o Tiago Silva por lhe desejar um feliz ano de 2020. Tiago, ao terminar o ano houve essa entrevista a Sérgio Conceição. É um dos momentos altos da última semana, numa altura em que o campeonato esteve parado e que vale a pena lembrar, é retomado este fim de semana logo com um clássico, um Sporting Futebol Clube do Porto, entre outros jogos. Este é sem dúvida o grande destaque. Uma vez mais, boa tarde, Tiago, e um feliz ano novo. Boa tarde, Rui, obrigado pelos votos e também retribuo, e também gostava de desejar um bom ano para todos os nossos ouvintes. Começando pela entrevista do Sérgio Conceição, eu tenho aqui alguns pontos que me parecem relevantes sublinhar. O primeiro deles é o facto da entrevista ter sido dado ao canal 11 da Federação, um canal que tem sido uma agradável surpresa, porque conforme o próprio Conceição referiu, é talvez o canal que fala mais de futebol e não do futebol. E também penso que é de sublinhar o facto desta entrevista de Sérgio Conceição, que já não ocorria, o Sérgio Conceição já não falava publicamente em termos de fazer um balanço, uma análise da situação do Futebol Clube do Porto há bastante tempo, e eu julgo que também não é propriamente despeciando sublinhar que essa entrevista foi dada ao canal 11 e não ao canal do clube, ao Porto Canal. E eu aproveito aqui o ensejo para dizer que eu considero que o Porto Canal fala demasiado no Benfica, nos seus programas, e menos de futebol do que aquilo que eu gostaria. Eu julgo que há situações que obviamente têm que ser expostas, têm que ser denunciadas, mas eu penso que tem que haver um equilíbrio que considero que neste momento não existe. E achas que isso agrada ao próprio Sérgio Conceição? Não faço ideia, é uma pergunta que terá a ser colocada a ele, a mim. Ou que esse poderá ter sido até um dos motivos, até o momento, para ele não ter falado com maior regularidade ao canal, a dar uma entrevista desta. Sinceramente não sei se ele referiu aquilo com um gesto de simpatia pelo facto de se tratar de um canal novo, um canal da Federação, ou se isso era também uma crítica indireta a determinados canais, inclusivamente ao próprio canal do clube. Ou ter a oportunidade assim de chegar a mais gente, o canal do clube não estar obviamente conotado com o clube e assim... Não, chegar a mais gente. Não, julgo que não, porque uma entrevista de Sérgio Conceição tem sempre muito impacto junto à opinião pública, independentemente do canal em que é veiculado. Portanto, considero que não é por aí. Mas, para que não nos percamos, no fundo, aqui no comentário, o primeiro aspecto que eu gostava de realçar era esse, o facto da entrevista ter sido dado ao canal 11 da Federação e não ao canal do clube. Depois, alguns aspectos que o Sérgio Conceição referiu e que me parecem também importantes realçar. A questão do mau início da época. O Sérgio Conceição refere, e bem, que o Porto perdeu jogadores de referência de balneário, perdeu 5 titulares e mais o Maxi Pereira, jogadores que tinham muitos jogos, que eram verdadeiros líderes de balneário. Um deles era o capitão da equipa. Outros também eram subcapitães. Portanto, conforme ele referiu, não é fácil depois estar a fazer uma integração rápida de jogadores que vêm de outras realidades, de outros contextos futebolísticos, e integrá-los naquilo que é o Porto. Entendes? Portanto, julgo que isso também ajuda, de facto, a perceber o mau início da época do Porto. E, inclusivamente, o Sérgio Conceição faz uma ligação muito curiosa, que eu também já tinha feito aqui, que é relacionar esse mau início da época com o facto de ter havido contratações e jogadores contratados que chegaram a conta-gotas, alguns deles mesmo 2 dias antes do jogo contra o Krasnodar, e que Sérgio Conceição liga isso também muito à questão da situação financeira do clube, algo que eu também tenho vindo a referir ao longo deste tempo. Portanto, esse paralelismo que ele faz, do meu ponto de vista, faz todo sentido, é uma realidade insanável e que também, do meu ponto de vista, justifica aquilo que foi o início da época do Porto, com muitos novos jogadores, com uma situação de contratação, de comutação, de saída de jogadores que não foi feita atempadamente em virtude da situação financeira do clube, em virtude também do que é o mercado na altura de agosto, de julho, portanto,
foi esta a análise que ele fez, do meu ponto de vista, muito feliz. Havia uma altura em que os adeptos do Porto julgavam que o clube estava inerte no mercado de transferências. Depois vieram várias nos últimos dias desse mercado. Sim, mas isso também julgo que tem a ver com a questão do exercício, ou seja, por vezes as administrações das SADs, seja Porto, Benfica, fecham jogadores, mas anunciam-nos após o encerramento do exercício para que o valor da aquisição desse jogador já não entre no exercício anterior, mas no próximo. Portanto, isso por vezes é apenas quase uma questão meramente formal, contabilística. O Porto teve alguns anúncios de jogadores contratados ali na primeira semana de julho, depois teve ali um pequeno hiato de algumas contratações que se complicaram, recordo-me do caso do Bruma, da questão do Uribe, que também chegou já a julho bastante à frente. Portanto, não foi fácil propriamente para o Sérgio Conceição, e acredito que sim, que não foi fácil gerir isso, com tantas saídas de jogadores e não ter propriamente logo naquele momento os seus substitutos para poder moldá-los, inseri-los naquilo que é o contexto do Porto. Depois, outro aspecto importante que o Sérgio Conceição referiu e que eu discordo dele, que tem a ver com a questão da liderança do balneário, com a forma como ele gera o balneário. Se há coisa que o Sérgio Conceição é uma pessoa coerente. E eu acho que esta entrevista é prova evidente disso, não só dessa coerência, mas também da sua genuinidade. E eu aprecio bastante a forma dele ser, dele estar, exceptuando aqueles momentos em que ele está um pouco a ferver em água quente. Ele próprio falou nessas características na entrevista. Sim, e até quando era jogador também, em que revelava muito desconforto e muita azia, conforme se diz na gíria, quando ficava de fora. E eu penso que se exceptuarmos esses momentos em que o Sérgio Conceição está, de facto, com os nervos à flor da pele, em que perde um pouco o seu equilíbrio emocional, e eu gosto bastante da forma como ele está no futebol, da forma como ele aborda os assuntos, não está com meias palavras, é franco, é transparente, e ele, relativamente à gestão que ele faz de balneário, ele diz que uma característica fundamental para ele é ser justo, e ele de facto é. O que eu tenho algumas dúvidas é que essa forma de liderança, essa tal justiça que ele procura incutir e levar a cabo diariamente no balneário, que isso seja por vezes compatível com o que é os tais resultados que ele considera que é o mais importante no futebol, e passa a concretizar. O caso do Militão, que também foi abordado na entrevista. O Militão é afastado no jogo contra o Tondela por uma saída à noite que foi pública. O Sérgio Conceição muito bem afastou da equipa nesse jogo contra o Tondela. Tal como fez agora mais recentemente com os sul-americanos. E mais uma vez muito bem. Agora, a pergunta que eu deixo no ar é: fez sentido, depois do Militão ter sido castigado contra o Tondela, deixar o Militão de fora contra o Benfica? Julgo que não. Acho que se prejudicou o clube e prejudicou-se a equipa. Eu acho que tem que haver um momento certo para aplicar a sua justiça, no jogo imediatamente a seguir, como foi o caso, e salvo que se trate de uma situação muito mais grave, de um desrespeito ao treinador, algo assim que tenha de facto uma amplitude em termos disciplinares muito importante, muito grave, conforme dizia, mas no caso do Militão considero que tinha feito sentido que o Militão no jogo contra o Benfica já jogasse, porque o castigo já tinha sido aplicado, e o processo disciplinar também estava a correr, com certeza foi-lhe aplicada uma multa pesada, mas o ter afastado o Militão do jogo contra o Benfica acho que foi prejudicial para o jogador e foi prejudicial para a equipa. Eu não me esqueço que o Porto nesse jogo sofre 2 golos pelo lado direito. Jogamos com o Manafá. Portanto, esse tipo de gestão que o Sérgio Conceição faz, que é coerente, atenção, eu não estou a dizer que ele não é coerente, ele é coerente. Tenho algumas dúvidas é que seja a melhor na sua amplitude, porque ele leva de facto isso a quase até à última consequência, e o jogador passa a só ser integrado na equipa e a integrar o 11 titular quando o seu colega que passou a ocupar a sua posição não dá aquilo à equipa que ele considera que é preciso. Depois outro aspecto que também tinha a ver com a gestão que ele faz do balneário, que se integra na questão do Danilo e do Lume, que ele faz a referência de que no jogo contra o Boa Vista, por causa daquela questão da noite colombiana, em que os jogadores foram afastados, o Uribe, e a Argentina.
os jogadores foram afastados e o Porto joga no Bessa num jogo importantíssimo, com o Danilo e Lume, e o Porto consegue de facto segurar o jogo, consegue vencer bem, e os jogadores estiveram a um bom nível. E o Sérgio Conceição disse, bem, os jogadores agarraram a posição, jogaram bem, não fazia sentido retirá-los da equipa. E eu considero que isso faz sentido para o jogo imediatamente a seguir, que o Porto jogou em casa, por exemplo, com o Passos de Ferreira, mas onde eu considero que de facto toda a gente percebia que aquele duplo pivô no meio campo, Danilo e Lume, não acrescentava nada à equipa em termos ofensivos. E portanto, quando vamos a Belenenses, voltamos a jogar com o Danilo e Lume, e de facto a equipa tem ali muito tempo de jogo em que não conseguiu de facto ter um futebol positivo, impositivo, agressivo, criador de oportunidades. Só com a entrada do Nakajima aos 60 e tal minutos é que de facto o Porto volta a cair em cima do Belenenses e a criar algumas situações de golo. Portanto, eu discordo não do princípio em si, mas da amplitude do mesmo. Considero que não faz sentido isso. Ou seja, levar quase até a uma situação em que se constata que aquela solução já não resulta, para se estar a fazer a integração de jogadores e alterações conforme, e eu considero que a priori é possível antever que a equipa precisa de um outro estilo de jogador. Achas que esta gestão, nesse caso, e tendo em conta também os jogadores em causa, que poderia ter sido até certo ponto mais lesiva em termos desportivos, sacrificou Sérgio Conceição, ou terá sacrificado em alguma altura os resultados desportivos com as sanções disciplinares aplicadas? Eu julgo que não considero que ele tenha sacrificado voluntariamente. Isso não, obviamente que não. Agora, considera que a consequência foi de facto sacrificar esses resultados, o que é diferente. Ele não o faz conscientemente. Ele considera que colocou os jogadores e coloca os jogadores, considera que ainda assim lhe oferecem garantias. O que eu considero é que a priori era possível. Ganhou no Bessa. Mas aí era inevitável. Agora estou a dizer nos jogos a seguir, nomeadamente no jogo contra o Belenenses, entrar com aquela dupla do meio campo, eu considero que era um pouco estarmos a pedir lenha para nos queimarmos, que foi até o que aconteceu. E portanto, nós não podemos nos dar ao luxo neste campeonato, que é outra referência que o Sérgio Conceição fala à competitividade, nós não nos podemos dar ao luxo neste campeonato de perder pontos contra o Belenenses. Isto não pode acontecer. Porque um empate aqui e outro acolá pode ser meio caminho andado para nos estarmos numa situação muito difícil de recuperar. Como estamos neste momento, em que temos um jogo decisivo, e já vamos falar, no domingo em Alvalade. Portanto, este era um aspecto que eu gostava de salientar. Agora vamos à questão da mudança, de alteração tática do Porto. Eu venho aqui dizendo... Achas que se poderá manter-se agora para este jogo em Alvalade? Sim, não tenho dúvida nenhuma. Mas nenhuma. O Porto vai jogar com o duplo pivô, que vai ser o Otávio Uribe, vai jogar com o Nakajima a 10, vai jogar com o Marega na direita, o Luís Dias na esquerda, o Corona vai jogar a defesa de direito. É a minha convicção. Não tenho dúvidas que... E mais... Aquilo que eu vinha dizendo aqui, que o Porto precisava de mais criatividade, de mais imprevisibilidade, fiquei satisfeito de constatar que o próprio Sérgio Conceição constatou exatamente isso. E eu vinha dizendo, antes dessa alteração tática ter sido promovida. E considero que, de facto, o Porto não só joga melhor com este sistema tático, com estes jogadores, como defende melhor também. O que parece contraditório pelo facto de não jogar com um 6 típico, como é o caso do Danilo, mas que não é contraditório. Porquê? Porque uma característica fundamental do jogador, que eu considero, é a sua inteligência, a sua capacidade de decisão, a sua capacidade de saber ocupar os espaços, coisa que eu considero que este duplo pivô que o Porto tem neste momento preenche esses requisitos, porque tanto Otávio como a Uribe são jogadores inteligentes, com e sem bola. E o Sérgio Conceição disse muito bem, algo que eu também já tinha referido aqui, é que o Porto, por exemplo, contra o Santa Clara e também contra o Tondela em casa, o Porto, com aquele duplo pivô e com o Nakajima a 10, o Porto praticamente não permitiu que o adversário criasse nada. Portanto, a questão de jogarmos com um 6 típico, defensivo, como é o caso, por exemplo, do Danilo ou do Lume, e das pessoas pensarem que com isso o Porto fica mais protegido defensivamente, eu julgo que isso não é verdade. Sobretudo no contexto do futebol português, isso não é verdade, e mesmo no internacional tenho muitas dúvidas disso.
Porque se tivermos, de facto, jogadores inteligentes naquela posição, que sabem ocupar os espaços, sabem o momento para pressionar, para ser agressivo, que sabem fazer as dobras aos seus colegas, eu penso que, de facto, o Porto ganha muito mais com a bola. Ou seja, o Porto é uma equipa que neste momento com bola está muito melhor em jogo, respira muito melhor do que propriamente com um duplo pivô como o Danilo e Lume. Portanto, o futebol do Porto tornou-se mais criativo, mais imprevisível, a posse de bola tinha uma outra qualidade e isso também permite à equipa estar mais protegida defensivamente e aproxima do sucesso. Portanto, estou com muita expectativa por causa do jogo de domingo e já vamos fazer a antevisão desse jogo, mas este também era um aspecto que eu considerava importante relevar da entrevista do Sérgio Conceição. Depois, o Sérgio Conceição também refere a outra coisa que eu vinha aqui dizendo, que tem a ver com aquilo que era o Porto antes do Sérgio Conceição e aquilo que é o Porto após o Sérgio Conceição. E eu não tenho dúvidas nenhumas que o Sérgio Conceição é o treinador certo para o Porto. Ainda mais neste contexto em que o Porto vive de constrangimentos financeiros. Eu não me posso esquecer, ninguém se pode esquecer, que o Porto é campeão num ano, há 2 anos, em que não faz uma única contratação. Contrata o Vanan, que não contou para o Totobola, mas não faz uma única contratação. O Porto, com o Sérgio Conceição, é uma equipa extremamente competitiva. Está sempre, mas sempre, nas decisões dos títulos. Excluindo, obviamente, Liga dos Campeões, porque isso não é para o contexto de futebol português. E mesmo na Liga dos Campeões... E ainda assim, na época passada, foi eliminado pelo campeão europeu. Pelo campeão europeu, foi aos quartos de final, no ano anterior foi aos oitavos de final, foi campeão há 2 anos, o ano passado disputou o título até ao fim, e ele refere muito bem que perdemos o título por demérito, coisa que eu também já disse aqui, por demérito nosso, por mérito do adversário, mas sobretudo por infelicidades arbitrais naqueles célebres jogos do Moreirense, do Feirense, de Vila do Conde, de Braga, e, portanto, eu considero que o Sérgio Conceição é o treinador ideal para o Porto. Podemos gostar mais do tal futebol mais posse, mais vertical, que ele também desmistifica um pouco e bem nesta entrevista, mas é o treinador ideal, porque o Porto com o Sérgio Conceição é de facto muito competitivo. Nós, para ganharmos títulos, temos que estar nas decisões. E, de facto, o Porto com o Sérgio Conceição tem estado consecutivamente nas decisões, coisa que não sucedia nos anos anteriores à sua chegada, porque eu não me esqueço que, tirando aquele ano com o Lopetegui, em que o Porto disputa o título com o Benfica de facto até ao fim, mas tinha uma equipa também pornográfica, a verdade é essa. O Porto tinha uma equipa pornográfica, a equipa do Lopetegui, era uma equipa recheada de craques. E não fomos campeões, ficamos a 3 pontos do Benfica, mas tem nesses 4 anos... E que é uma das razões para a situação financeira que o clube atravessa também nesta altura. Sim, também. Não só, mas também. Mas nesses 4 anos antes da chegada do Sérgio Conceição, o Porto tem 2 terceiros lugares. Tem um segundo lugar que disputa o título e depois tem um outro segundo lugar em que ficou bastante afastado do primeiro, do Benfica. Portanto, há uma mudança, de facto. O Porto recuperou, não digo a hegemonia, mas o Porto recuperou aquilo que era o ser Porto, que é estar constantemente na luta por todas as competições. Agora, é preciso vencê-las. A infelicidade dos penaltis e a infelicidade do jogo da bola bater na trave, isso de facto vai acabar, porque é impossível ser sempre infeliz em decisões de bola na trave, de penaltis. Portanto, quanto mais vezes estivermos nas decisões, mais probabilidades vamos ter de as ganhar. E vamos vencê-las, não tenho dúvidas. E portanto, acho que é o treinador certo para esta fase do Porto. Não só porque eu considero que há alguns princípios de jogo com os quais eu me revejo completamente com ele, a agressividade à perda, a intensidade com que o Porto joga, o facto do Porto não permitir que o adversário pense o jogo, uma equipa solidária e perfeitamente concertada naquilo que são os princípios da equipa, que é perder a bola, procurar rapidamente e de forma agressiva ganhar a bola no último terço do adversário. Portanto, há diversos princípios de jogo com os quais eu me identifico de Sérgio Conceição. E, portanto, espero que as pessoas e os esportistas tenham percebido muito do que foi esta entrevista, tenham também compreendido que o Sérgio Conceição nesta fase é, de facto, esta fase. Os próximos anos é, neste contexto, de facto, o melhor treinador para o Futebol Clube do Porto. Não só por ser um contexto de situação económica difícil, mas também porque é um treinador que eu aprecio e porque também sabe o que é o contexto do Porto, o que é o ser Porto, que é muito importante para passar para outros jogadores, até para estes jovens jogadores que vão sendo integrados no plantel principal e que o Sérgio Conceição tem vindo a aproveitar.
julgo que tem feito uma boa gestão no que é a integração de jovens. Já podia, do meu ponto de vista, se calhar o Diogo Leite estar a ser titular do Porto, e devia, do meu ponto de vista. Ele está a preferir jogar com o Marcano, por ser um jogador com mais experiência, que já tem outra tarimba, mas eu julgo que o Diogo Leite, neste momento, é de facto melhor que o Marcano. Conforme o Pepe disse, é o melhor central português, e é. Portanto, este era o resumo que eu gostava de fazer da análise da entrevista do Sérgio Conceição. Avançando agora então para o clássico que terá lugar então este fim de semana. Este clássico surge numa altura ideal para o Futebol Clube do Porto. O que é que esperas deste clássico? Não acho que haja alturas ideais ou alturas o momento de forma. Não, o Sporting talvez esteja a passar o seu melhor momento da época. Teve boas vitórias recentes contra o Portimonense, a jogar com 10, no Santa Clara, e eu estive a analisar o Sporting, fiz esse trabalho, e de facto constata-se que a equipa já tem princípios de jogo bem definidos e defendidos pelo seu treinador. É uma equipa que também gosta de pressionar alto, que joga com os laterais bem projetados, que tem os seus extremos, o Vieto e o Bolasie, que não são extremos puros, são extremos que vêm muitas vezes, jogam por dentro, gostam de dar apoios frontais ao portador da bola. O Vendelé também, muitas vezes o primeiro jogador, que é isso que também vai suceder, creio eu, contra o Porto, vai ser o primeiro jogador do Sporting a pressionar o jogador do Porto, que vai recuar para pegar no jogo. Portanto, o Sporting vai jogar numa pressão alta, que é assim que faz, sobretudo em casa. Só quando se apanha a ganhar é que baixa um pouco as suas linhas, jogam mais compactos, mas o Sporting joga também num sistema de jogo que é o que o Porto está a jogar. Portanto, vai ser muito interessante ver o jogo até sob o ponto de vista tático, ver como é que as equipas vão encaixar, porque vai ser um jogo um pouco do jogo do gato e do rato, porque o Porto também joga com duplo pivô, como o Sporting joga com o Vendel de Dumbiá, que desce na primeira fase de construção, desce para a linha dos centrais para formar uma linha de 3, para a partir daí fazer a sua construção de jogo. Joga depois com o Bruno Fernandes à frente desse duplo pivô, joga com o Bolasie do lado direito, com o Vieto do lado esquerdo, mas a jogar muito por dentro, e com o Luís Filipe a ponta de lança, que é o que vai suceder. Também contra o Porto é a minha convicção. Onde é que tu achas que se pode vir a decidir esse encontro? É como eu dizia, Rui, vai ser um jogo do gato e do rato. Porquê? Porque o Porto também tem muitos, quer dizer, diria até mais porque foi o Silas que chegou posterior. O Sporting tem princípios de jogo também parecidos até com o Porto. Considero que o Porto é mais agressivo na reação à perda do que propriamente o Sporting. O Porto também vai procurar condicionar desde logo rapidamente a primeira fase de construção do Sporting, porque o Sporting, eu constatei que o Sporting, quando se vê pressionado naquela fase inicial de construção, o Sporting tem algumas dificuldades em sair a jogar. E, portanto, vai ser interessante analisar, porque ambas as equipas até vão procurar fazer as mesmas coisas, porque está no seu ADN. Já se nota perfeitamente com os princípios que o Silas defende do que é o jogo em si, aquilo que defende para a equipa, já se vê muito bem isso implementado no Sporting. E, portanto, julgo que há ali um aspecto, do meu ponto de vista, o Sporting é frágil, que é quando o Sporting faz uma zona de pressão logo na primeira fase de construção da equipa adversária, se a equipa consegue ultrapassar essa primeira fase de pressão do Sporting, verifica-se que existe um espaço muito grande entre setores do Sporting. Portanto, essa pressão não é feita de uma forma muito organizada, e também constato e verifico ainda que o Sporting tem alguns problemas no que diz respeito ao que são os seus laterais. Quer o Acunha, quer o Ristovski, são jogadores que têm algumas dificuldades em termos ofensivos, sobretudo no que é, por vezes, aquilo que é a proteção das suas costas, da sua profundidade. E julgo que o Porto poderá aproveitar, ou que deverá explorar, essa fragilidade que o Sporting apresenta. Portanto, vai ser um jogo muito interessante. As equipas que jogam num sistema tático muito idêntico, que vão ter princípios de jogo muito parecidos no jogo. Portanto, espero, porque o Porto já não ganha em Alvalade desde 2008. É o campo mais difícil em termos nacionais para o Porto. Porquê é que tu achas que isso acontece? Não e sei. É mais fácil, por exemplo, triunfar no Estádio da Luz? Não se julgo que isso tenha a ver com a questão O Jogo da Luz é considerado uma espécie de, por assim dizer, quase uma guerra, no bom sentido do termo. E o que eu queria era, de facto, no domingo ver os jogadores do Porto com esse espírito,
a entrar com a faca nos dentes desde o primeiro minuto, a entrar para ganhar, porque o Porto não se pode dar ao luxo de perder pontos em Alvalade. É um campo muito difícil, o Sporting está num bom momento, o Sporting normalmente faz sempre bons jogos contra o Porto, e o que eu espero da equipa, nós até podemos chegar ao fim do jogo e não o vencer. Até porque há também neste fim de semana um Guimarães Boa Vista, um Vitória Sport Clube, Benfica, perdão. Guimarães Benfica, mas conforme eu dizia, nós até podemos chegar ao fim do jogo e não o ganharmos, mas nós temos que entrar em campo e desde o primeiro minuto procurar a vitória. E temos que, conforme eu dizia, entrar com a faca nos dentes. Temos que entrar em campo conscientes de que aquilo é para ganhar, que não há margem de erro, que temos que fazer tudo para alcançar a vitória desde o primeiro apito inicial do árbitro. E, portanto, que seja este, de facto, o ano em que vamos quebrar a malapata e que consigamos uma vitória em Alvalade. Avançamos então agora para o último tema, terá também necessariamente de ser o último, e muito rapidamente a contratação pelo Benfica de Julian Weigl por 20 milhões de euros, está ainda sujeito obviamente ao acordo do clube com o jogador, falta isso, uma vez já haver então acordo entre o Benfica e o Borussia Dortmund a esse respeito. Rui, o que é que eu gostava de dizer quanto a isso? Eu penso que isto é um pouco... o Julian Weigl é um excelente jogador, de facto. E eu aprecio as características do jogador, é um 6 moderno, que eu considero que tem as características que eu defendo para aquela posição, que é um jogador com excelente capacidade de passe, excelente leitura de jogo, tem boa capacidade para sair em pressão, é um jovem que tem bastante potencial, não estamos a falar de um jogador de top europeu, não estamos. Eu ouço pessoas a falar nisso e que confundem uma coisa que é contratar um clube que é de uma liga top europeia. Outra coisa é estar a contratar um jogador de topo europeu, que não é o caso. É um jogador que tem potencial e que eu aprecio imenso. Atenção. Agora, eu julgo que isto é um pouco contraditório com aquilo que o Benfica e que o seu presidente vinha defendendo, que era apenas ir recrutar fora aquilo que não tinha em casa, nomeadamente no âmbito da sua formação. E eu, de facto, a mim, e eu não sou nem longe, quer dizer, ainda bem, que não tenho que me estar a meter nesses assuntos, mas parece-me um pouco contraditório que o Benfica vá recrutar e vá contratar este jogador, que é um bom jogador, quando tem o Florentino, que é um jovem que também tem imenso potencial. Portanto, não, de facto, acho que isto é um pouco contraditório, conforme eu dizia, com aquilo que era o paradigma que o presidente do Benfica vinha dizendo. Não sei se é uma contratação, de facto, porque estamos em ano eleitoral e, portanto, o Benfica tem que demonstrar um poder financeiro e mostrar aos adeptos e aos sócios que tem robustez financeira para ir estar a contratar um jogador a um clube como o Dortmund, mas, conforme eu te dizia, penso que isto não bate certo com aquilo que era, de facto, a política do clube. Portanto, e então, assim, com esta contradição em termos que o Tiago considera haver da parte da gestão do Benfica, que concluímos este primeiro comentário com a assinatura do Tiago de 2020.